Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer uma reação e um corte aqui, né, do podcast aqui, Charla, né, com o presidente do Flamengo aí, Landim, né, falando tudo sobre o estádio do Flamengo aí, né. Ele dá uma aula e faz aí os antes aí se morderem de raiva do Flamengo, que vai ter aí um estádio gigantesco aí, né, e vai praticamente aí ser pago pelo name right e outras coisas aí que vai ter nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Temos em tudo. Hoje Flamengo e Fluminense tem ali, detém o estádio por 20 anos. 20 anos. Então é o seguinte, isso aqui. É porque a gente fala do Estádio Novo, a gente encobre assim, uma tremenda história de sucesso que nós tivemos lá, que foi de conseguir primeiro o Maracanã e depois de transformar o Maracanã com o nível de excelência de operação que o Maracanã tem. Bom, passado isto, vamos lá. O Maracanã, ele é importante para o Flamengo? Fundamental. Ele é fundamental e continuará sendo fundamental por muito tempo. O Flamengo é o ideal para o Flamengo continuar jogando eternamente no Maracanã. Eu diria, é importante o Flamengo continuar, eu acho até por uma questão histórica, continuar jogando no Maracanã. Eu acho que os clássicos, por exemplo, eles devem continuar sendo sempre jogados no Maracanã, sempre com torcida dividida. É a minha opinião, meio a meio. Eu acho que isso é uma tradição no futebol carioca que deve continuar. Isso é importante para a valorização do futebol. Mas acho que o Maracanã é um estádio muito caro para se operar. A margem que o Flamengo fica de recursos é muito pequena. A gente acaba gastando muito dinheiro para poder jogar no Maracanã, por uma série de coisas que estão embutidas dentro do contrato de concessão. Todos os encargos que a gente tem. O Maracanã não é um estádio que foi projetado, na sua última versão, para as condições de um regulamento de competições do Brasil. Ele foi desenhado para uma Copa do Mundo onde as torcidas vivem juntas. E, portanto, toda vez que você tem que fazer um jogo aqui no Brasil, onde diz que você tem que separar as torcidas e tem que dar 10%, a gente, por exemplo, perde 4 mil lugares no Maracanã. Toda vez que a gente faz isso, porque a polícia exige. A gente não tem entradas específicas para o Maracanã, a gente tem 5 mil cadeiras no Maracanã cativas, das quais a família lá minha é proprietária de 8, então, de certa forma, eu até colaboro, de certa forma, para tirar a renda dos jogos do Flamengo. Estou trabalhando em fazer um estádio novo contra o patrimônio da família, entendeu? Mas são várias coisas que acontecem. Tem ingressos que você tem que ceder, porque aquilo é um aparelho do Estado. O Estado exige que você tenha contrapartidas. Tem um pagamento elevado que você tem que fazer. Então, quando você coloca tudo isso na balança e mais, o Maracanã ele não foi desenhado para a gente ter, vamos dizer assim, a máxima receita. Você consegue pegar um estádio e dividir o estádio em vários produtos em que tem pessoas que estão dispostas a pagar muito mais para ter um pouco mais de conforto. Então, você pega ela em casa, leva ela para um lugarzinho, dá uma champanhezinha para ela e tal. Aí aquele mesmo lugar que você iria vender para um cara por um valor pequeno, você vai vender por um valor muito maior. E esse custo adicional que você está colocando nesse serviço que você está estruturando é pouca coisa. Mas tem demanda para isso. Por quê? Porque isso quem compra, na sua grande maioria, são empresas que querem fazer relacionamento, entendeu? Então, assim, a gente já vem trabalhando há muito tempo qual é o tamanho desse mercado. E se você faz um estádio desde o início preparado para isso, você pode crescer significativamente a tua receita. Fora isso, se você mantiver as margens de operação que os demais estádios do Brasil têm e que a gente no Maracanã não tem, o que acaba sobrando para a gente é coisa de 40%. Quando a gente vê que tem outros estádios que acabam ficando com 60, 60 e poucos por cento do resultado. Quando você começa a somar tudo isto,
você vê que é uma enorme oportunidade você ter um estádio próprio. Por quê? Porque no futuro você tem condição de poder amortizar isso e poder pagar. Muito bem. Quando surgiu lá no passado a discussão do estádio, existe gente que é contra o Flamengo ter estádio. E eu entendo. Ele acha o seguinte, olha, se você pegou o Maracanã há 20 anos, você deve ficar com o Maracanã. Você não deve ter um outro estádio. Eu não acho. Eu sou favorável. Eu já achei isto do passado quando a receita que a gente tinha era pequena e eu não queria endividar o Flamengo. Eu tinha uma preocupação de endividamento do Flamengo. Só que surgiram... O mundo evolui. A gente vai tentando buscar novos negócios para o Flamengo. Então, assim, quando a gente vê as pesquisas que a gente já fez, por exemplo, de receita que a gente vai ter com naming rights, por exemplo, no estádio, é um volume gigantesco que cobre um percentual altíssimo do custo de construção. E é um estádio mais ou menos do tamanho do Maracanã? Sim, se você fizer um estádio mais ou menos do tamanho do Maracanã. Lembre-se que... 70, 80 mil pessoas, por aí. Você tem que ter mais de 70 mil pessoas. Está estabelecido isso no processo lá... Da prefeitura. Então, você tem que ter mais de 70 mil pessoas no Maracanã. Certamente no terá. Novo estádio. No novo estádio. É isso. Ali, quem comprar aquele terreno vai ter que fazer um estádio para mais de 70 mil pessoas. E isto vai permitir que a gente faça também essa diferenciação de preço. A gente quer botar ingressos populares atrás dos gols. Porque a gente quer botar a nossa torcida ali atrás do gol, pressionando o adversário mesmo. Transformar ali... Aquilo que o Gabigol falou, vamos transformar o nosso estádio num inferno. É isso mesmo Paredão que a gente quer. rubro-negro. Paredão rubro-negro dos dois lados. De um lado ali com 14 mil, do outro lado com 9 mil. Esses são os primeiros números que a gente tem. Para poder empurrar ali. E os outros ingressos você vai tentando fazer aí com esses com valor agregado e no final você tem uma receita maior, podendo diminuir o custo desses ingressos mais populares. Entendeu? Mas para construir esse estádio, é necessária a situação da não SAF? Então, ou seguinte, o Flamengo pode fazer sem a SAF? Quando a gente começou Porque a falar... desculpa interromper, o Betão lembrou outro dia uma coisa importante. O São Paulo, por exemplo, constrói um estádio, né, o Morumbi, com outro tempo. Isso. Mas ele fica 17 anos, eu acho, sem ganhar um título importante, né? Mas muito tempo. Esquece. É porque Isso não vai acontecer. Ele tirou recursos É. do Eu futebol. não sou pra ficar louco. claro, Isso aqui para ficar claro aqui, eu não sou louco. Então assim, essa é a oportunidade que a gente tem de ter acesso a um terreno com um valor baixo. Por quê? Às vezes quando você tem um terreno, você vai comprar um terreno, por exemplo, no Leblon. O terreno custa uma fortuna. Por quê? Porque o valor do que você pode construir ali em cima é que vale muito. O custo da construção é a mesma coisa você construir um prédio ou no Leblon ou construir em qualquer outro lugar do Rio. Mas no Leblon é mais caro. Né? Então, na hora que você vê o preço de venda do apartamento, aquilo se reflete no valor do terreno. A grande vantagem ali é que você tem um acesso ao custo do terreno e você tem uma coisa lá que é esse potencial construtivo, que é chamado de CEPAC, que o próprio deputado federal, que é muito próximo do Pedro Paulo, já falou publicamente que aquilo é um projeto especial, que nós não vamos ter que ter o CEPAC, nós não vamos ter que pagar pela supervalorização do terreno, nós vamos pagar pela valorização do terreno, como se você pudesse construir só um andar no terreno. E com isto, tá certo? Ganhar um projeto especial de interesse da prefeitura. Isso é uma maravilha, gente. O que o prefeito está fazendo é uma maravilha. As pessoas têm que entender. Porque isso reduz significativamente o preço do terreno para nós. O preço do terreno já fica menor. Você não paga com potencial construtivo e mais, que foi algo que foi negociado com o prefeito. E que o Pedro Paulo já falou. Terminado isso, eles vão dar para a gente a mesma coisa que deram para o Vasco. O potencial construtivo que a gente tem na Gávea. E isto vale, pelas avaliações que a gente tem aqui, algo como entre 500 e 800 milhões. Que seja 700 milhões. Então você pega 700 milhões de potencial construtivo da Gávea que você vai poder usar como moeda para negociar. Mais o name right do Flamengo... Meu amigo, quanto é que vale os name rights dali? Eu acho que vale perto de 1 bi. Então, Pra ser o nome do estádio, você já somou. Eu ainda tenho terrenos, eu tenho imóveis que já foram autorizados a vender do Morro da Viúva para poder investir
em bens do Flamengo. Se eventualmente a gente vier a precisar de algum recurso a mais para poder fazer esse estádio, tá certo? Esse recurso será extremamente diminuto e perfeitamente equacionável dentro dos grandes ganhos que o Flamengo tem. O Flamengo deu de EBITDA no ano passado, não recorrente, 300 milhões de reais. Então, assim, gente, por que a discussão da SAF? Isso. E por que a discussão da SAF? Porque quando surgiu uma discussão de fazer estádio lá, a gente deu como alternativa, uma possibilidade, seria fazer uma SAF no exemplo do bairro de Munique. E por que nós chamamos do exemplo do bairro de Munique? Para dar certeza para as pessoas. Tá que certo? já existe esse modelo. Não, que o controle sempre ficaria com o clube do Flamengo. É uma SAF diferente. Até porque as pessoas que estão hoje concorrendo para o Flamengo é que estavam fazendo, campanha para a SAF no Flamengo. Então, para dizer o seguinte, olha, se isto vier a acontecer, tem que ser limitado a... Porque eu não controlo o Conselho Deliberativo, não. Aliás, eu sou candidato, eu vou ser candidato ao Conselho Deliberativo exatamente para isso, para cuidar disso. Vai concorrer mas no futuro, mas para barrar isso. Mas assim, era porque isto foi levantado como uma hipótese para poder financiar também o estádio. Deixa eu dizer para você, a gente não vai precisar desse dinheiro. Não vai precisar desse dinheiro. E hoje, toda essa discussão da SAF é uma discussão simplesmente de quem não quer o estádio. Então usa o argumento de que a gente vai precisar de dinheiro da SAF para ser contra o estádio. Porque assim diz o seguinte, tá vendo? Ele quer fazer o estádio por isso que ele quer fazer uma SAF. É o contrário. É exatamente o contrário. Eu quero o estádio e o estádio sai sem SAF. E outra coisa, ninguém faz SAF no Flamengo sem ter aprovação do Conselho Deliberativo. E não terá com a minha participação. Simples assim. Agora, claro. Isto é um momento político, cara. Você tem que entender que os mesmos caras que começaram com a palestra da SAF, que começaram a incutir a SAF, agora estão tentando colar na administração atual que é a SAF. Quando, na verdade, quando nós falamos de SAF, foi no contrário. Foi tentando dizer o seguinte, gente, se SAF vier, o clube não pode perder o controle, não. É o contrário. Sim. E essa é uma forma de levantar as pessoas contra o estádio, que é o movimento que a gente está sentindo e está vendo. E está vendo todo dia. E falam publicamente aqui, por exemplo, que são a favor do estádio. Quando leia a nota do Lauro Jardim, que saiu, em grupos pequenos dentro, lá trabalhando enormemente para que seja rejeitado a compra do terreno. Esse é o momento político que a gente está vivendo dentro do Flamengo. E aí são as narrativas. De minha parte, eu quero dizer o seguinte, tanto eu quanto o Rodrigo, cara, nós queremos o estádio demais. A gente sabe que o estádio pode sair e o Flamengo não precisa de SAF de jeito nenhum para poder fazer. Nós só queremos, eventualmente, barrar esse movimento que começou e que não foi conosco, que não fomos nós que saímos fazendo palestra dentro do Flamengo, para que essa SAF, sim, fosse instalada dentro do clube. E isto aconteceu. Então, é isso. E vamos parar de narrativa, porque daqui não tem interesse nenhum de que isso aconteça. Estão tentando colocar na conta da administração atual isso. Porque aí tudo é misturado. É conselho, de administração, é conselho. Então, todo mundo que olha alguma coisa é o Landim. É o Landim uma ova que é o Landim. O Landim quer estádio e vocês não querem. Esse é o problema. É esse o problema que a gente está vivendo hoje. Quando ele vai puxar o superchat, que a gente está chegando no tempo que você tem, só detalhes aqui pro torcedor que deve ficar com isso na cabeça também. Eu sei que você não pode falar, porque tem uma reunião de conselho semana que vem e tudo mais. Questão que a galera bate muito, o impacto viário que vai ser absurdo. A prefeitura está com vocês na situação de criar possibilidade, ter o terminal ali na frente. Eu até entendo que os sócios e os conselheiros estejam apreensivos com relação a isso. Mas eles vão tomar conhecimento na próxima reunião do conselho dos estudos que foram feitos para dar suporte a isso. Se vocês acham que o prefeito é um irresponsável e que resolveu botar um estádio de lá do nada, não é.
O que existiu foi uns estudos detalhados que o Flamengo já fez, de viabilidade, de estudo de movimentação urbana necessária para poder... e as modificações que seriam necessárias em vias, em calçadas, em trânsito, em passarelas. Tudo isto já foi não só planejado, como desenhado e mostrado para o prefeito. Então, assim, o Flamengo está lá na frente com relação a isso, tá certo? Apenas a gente ainda não divulgou para os sócios. E a gente vai divulgar. E foi em cima desses estudos que o prefeito se convenceu de que realmente aquilo seria de altíssimo benefício para o Rio de Janeiro. Então, assim, não acreditem lá que só pelos belos olhos do Flamengo alguém vai pegar e vai embarcar numa história dessa. Tem um estudo extremamente detalhado. Claro que ele vai ter que levar um nível de detalhe ainda muito maior com a evolução do projeto, mas que já tem, e onde tudo isso foi mostrado e vai ser mostrado também para os sócios do clube no dia 29. Com certeza. A gente vai encerrar. Temos que falar dos nossos patrocinadores aqui. Vou ler o... Então é isso, galera. Vimos aí, né, essa entrevista aí do canal Charla, né? Ele falou aí com o presidente Landim, presidente do Flamengo, né? Então, com certeza, ele falou aí sobre o estádio do Flamengo aí, deu uma aula aí. E com certeza aí os antes vão ficar aí já tremendo de medo, antes mesmo de o Flamengo já começar a construção desse estádio, porque o Flamengo tem dinheiro em caixa para poder pagar à vista, mas o Flamengo não vai fazer isso. Ou seja, o Flamengo vai fazer outros investimentos para pagar esse estádio, né, que é o name right, né, o nome do estádio. Também tem a questão da Gávea lá, né, que vai poder também usar esses recursos. E tudo isso juntando, dá para pagar praticamente o estádio todo, né? E o resto o Flamengo pode ir parcelando aí, amortizando essas dívidas ao pouco, né? Ou seja, com o próprio arrecadação ali, né, da arquibancada, vai se pagar o estádio do Flamengo e vai render muito mais para o Mengão, né? Então, o Flamengo só tem a crescer ainda mais, né, com um estádio para mais de 80 mil pessoas. Então vamos ver aí o que os antes vão falar aí, né? Vão ficar morrendo de inveja do Flamengo, vão ficar se mordendo que vai acabar aquela piada, né? Que o Flamengo não tem estádio, não tem casa. Agora sim, o Flamengo vai ter duas, tanto o Maracanã como o novo estádio do Mengão. E aí, torcedor, está ansioso para isso, né? Lembrando que esse mês aí, né, tem aí o leilão para comprar o terreno para a construção do estádio do Flamengo, né? E o Flamengo já está tudo encaminhado, tem um dinheiro ali já liberado para fazer esse aporte aí, né, a compra do estádio. Quem for comprar esse estádio tem que ser, né, que o terreno vai ter que ser para um estádio, um estádio que caiba 80 mil pessoas, que só o Flamengo tem lá no Rio de Janeiro, né, que consiga encher estádio assim, é só o Flamengo. E tudo isso, né, vai ser leiloado lá e o Flamengo vai fazer esse aporte aí para a construção tão sonhada estádio do Mengão. E aí, torcedor, tá ansioso? Deixe sua opinião pra gente aqui, inscreva no canal e até o próximo vídeo.